A maioria das pessoas acredita que a Amazônia é apenas uma floresta gigante, mas isso não é verdade, porque o verdadeiro mistério da Amazônia não está no seu tamanho, e sim na forma como ela funciona. Esta floresta cria chuva, move água pelo céu e influencia o clima de continentes inteiros. Bilhões de árvores trabalham juntas como uma máquina viva. E o mais estranho, parte da vida da Amazônia vem de um lugar quase impossível, o deserto do Saara. Todos os anos, poeira atravessa o oceano para alimentar a floresta com nutrientes essenciais, como se a própria Terra estivesse conectada por sistemas invisíveis. Mas o deserto não é o único segredo da Amazônia, porque existe algo ainda mais estranho acontecendo acima das árvores. Cientistas descobriram que a floresta cria rios invisíveis no céu. Sim, rios no céu. Cada árvore libera vapor de água na atmosfera. Agora imagine bilhões de árvores fazendo isso ao mesmo tempo. O resultado são enormes correntes de umidade atravessando a América do Sul. Eles chamam isso de rios voadores. E em alguns momentos, esses rios aéreos carregam mais água do que muitos rios reais na superfície da Terra. É por isso que a Amazônia não funciona como uma floresta comum. Ela cria sua própria chuva, recicla a água constantemente, mantém o próprio sistema vivo, como um coração natural bombeando vida através do continente. E quanto mais os cientistas estudam esse ecossistema, mais eles percebem algo assustador. Talvez a Amazônia não seja apenas um lugar da natureza. Talvez ela seja uma das máquinas vivas mais complexas já existentes no planeta Terra. Mas a Amazônia guarda segredos ainda mais profundos. Porque quando você entra nessa floresta, percebe que ela não é um único mundo. É como se milhares de mundos diferentes existissem ao mesmo tempo. Algumas áreas permanecem secas durante quase todo o ano. Outras desaparecem completamente debaixo d'água por meses. Existem rios escuros como café, praias escondidas no meio da selva e árvores tão altas que parecem tocar as nuvens. Em certos lugares, a luz quase não alcança o chão. Tudo fica silencioso, úmido, vivo, como se a floresta estivesse observando você. E então aparecem as criaturas que tornam esse lugar ainda mais surreal. Golfinhos cor-de-rosa nadando entre árvores inundadas. Macacos atravessando o topo da floresta sem nunca tocar o chão. Insetos tão pequenos que a ciência ainda não conseguiu catalogar todos. A biodiversidade aqui é tão absurda que em apenas 1 hectare podem existir mais espécies de árvores do que em países inteiros. Mas talvez o mais misterioso esteja escondido no solo. Cientistas encontraram áreas de terra extremamente fértil chamadas terra preta. E o mais estranho, essa terra não foi criada pela natureza. Ela foi criada por civilizações antigas há milhares de anos. Povos esquecidos misturavam carvão, restos orgânicos e minerais para transformar o solo pobre da Amazônia em terra fértil. Isso significa que, muito antes do mundo moderno existir, humanos já haviam aprendido a moldar a própria floresta. E talvez esse seja o verdadeiro mistério da Amazônia. Não é apenas natureza selvagem, é um sistema antigo, vivo, inteligente, onde natureza e humanidade estão conectadas há muito mais tempo do que imaginamos. E mesmo com tudo isso, a Amazônia ainda parece impossível, porque ela está em constante transformação. Durante a estação das chuvas, rios transbordam e florestas inteiras desaparecem sob a água. Peixes começam a nadar entre os galhos das árvores. O mapa da floresta muda completamente. Lugares que antes eram terra firme se tornam corredores aquáticos gigantescos. E quando a água baixa, um novo mundo reaparece. Praias escondidas surgem no meio da selva. Bancos de areia aparecem onde antes existiam rios profundos. É como se a própria Amazônia respirasse lentamente, expandindo, recuando, mudando de forma o tempo inteiro. Mas talvez o mais impressionante seja que grande parte dessa floresta ainda permanece desconhecida. Cientistas continuam descobrindo novas espécies todos os anos. Plantas invisíveis ao resto do planeta, insetos estranhos, sons que nunca haviam sido registrados. E isso cria uma pergunta quase impossível de ignorar. Quantos segredos ainda estão escondidos dentro da maior floresta da Terra? Porque quanto mais a humanidade tenta entender a Amazônia, mais ela revela que talvez nunca tenha sido feita para ser completamente compreendida. E talvez seja exatamente isso que torna a Amazônia tão fascinante. Ela não parece apenas um lugar da Terra. Em muitos momentos, parece outro planeta. Uma região onde a natureza ainda funciona de acordo com regras antigas,
quase impossíveis de controlar. Tempestades nascem sobre a floresta como se ela tivesse vontade própria. Rios mudam de direção lentamente ao longo dos anos. Árvores gigantes escondem ecossistemas inteiros acima do solo. E em certas noites, o som da selva é tão intenso que parece que a própria floresta está viva. Mas existe algo ainda mais importante. A Amazônia não influencia apenas os animais ou as pessoas que vivem nela. Ela ajuda a estabilizar o clima da Terra inteira. Os rios voadores levam umidade para países distantes. As árvores armazenam bilhões de toneladas de carbono. E o equilíbrio desse sistema afeta milhões de vidas humanas. Talvez por isso cientistas chamem a Amazônia de o coração vivo do planeta. Porque se esse coração enfraquecer, o impacto poderá ser sentido muito além da floresta. E talvez, pela primeira vez na história, a humanidade esteja percebendo que destruir a Amazônia significa alterar um sistema natural que levou milhões de anos para existir. Talvez o maior segredo da Amazônia seja este. Quanto mais tentamos entender, mais percebemos o quão pequenos realmente somos. Porque esta floresta não é apenas um conjunto de árvores. Ela é um sistema vivo, antigo e conectado de maneiras que a humanidade ainda está descobrindo. E mesmo agora, enquanto bilhões de pessoas vivem suas vidas normalmente, rios invisíveis continuam atravessando o céu. Florestas continuam criando chuva. E a Amazônia continua respirando silenciosamente no coração da Terra. Talvez o planeta nunca tenha sido algo parado. Talvez ele sempre tenha estado vivo. E talvez exista algo ainda mais estranho sobre a Amazônia. Mesmo sendo uma das regiões mais estudadas do planeta, ela continua escondendo coisas que ninguém consegue explicar completamente. Novas espécies aparecem todos os anos. Sons desconhecidos ecoam durante a noite. Áreas inteiras permanecem praticamente inalcançáveis para seres humanos. E em muitos pontos da floresta, a sensação é sempre a mesma, como se a natureza estivesse muito mais avançada do que imaginamos. Talvez a Amazônia não seja apenas um lugar selvagem, talvez ela seja uma lembrança viva de como a Terra era antes da humanidade acreditar que controlava tudo. No fim, a Amazônia nos força a encarar uma verdade desconfortável. A humanidade passou séculos tentando dominar a natureza. Construímos cidades gigantes, máquinas poderosas e tecnologias capazes de alcançar o espaço. Mas ainda existe um lugar na Terra que continua maior do que a nossa compreensão. Um sistema tão complexo que nem os melhores cientistas conseguem prever completamente como ele funciona. E talvez seja exatamente isso que torna a Amazônia tão importante. Ela nos lembra que o planeta não pertence aos humanos. Nós fazemos parte dele. Porque enquanto civilizações aparecem e desaparecem, a floresta continua respirando, silenciosa, antiga, viva. Talvez o verdadeiro poder da Amazônia não esteja apenas em sua beleza, mas no fato de que ela ainda consegue permanecer misteriosa. Em um mundo onde quase tudo já foi mapeado, fotografado e explicado, a floresta continua escondendo segredos sob suas árvores. Existem rios que desaparecem, regiões onde quase ninguém entrou, e formas de vida que talvez a ciência nunca descubra completamente. A Amazônia parece nos lembrar de algo que esquecemos há muito tempo, que a natureza não foi criada para ser totalmente controlada. Porque enquanto o ser humano observa a floresta tentando entender, a floresta continua mudando silenciosamente, como se estivesse sempre um passo à frente da humanidade. Talvez seja por isso que a Amazônia continua fascinando o mundo inteiro, porque ela nos lembra que ainda existem mistérios maiores do que nós. Enquanto cidades crescem e a tecnologia avança, a floresta continua viva, respirando silenciosamente no coração do planeta, criando chuva, movendo rios invisíveis pelo céu, sustentando milhões de formas de vida. E talvez a maior lição da Amazônia seja simples. A natureza não precisa dos humanos para sobreviver, mas os humanos talvez precisem dela muito mais do que imaginam. Porque no fim, proteger a Amazônia pode significar proteger o futuro da própria humanidade.